Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Iniciamos neste momento a solenidade de abertura da fundação da Aliança pelo Brasil, um momento histórico que marca o início de uma nova era na construção política do nosso país. Neste primeiro encontro nacional, serão anunciados os membros que comporão a Executiva Nacional do Partido. Além disso, serão também apresentados informes gerais sobre o procedimento de criação da legenda, o estatuto e programa partidário a serem aprovados por essa diretoria. Aproveitamos para registrar que esta cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor o palco o presidente da República e a primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, acompanhados de senador Flávio Bolsonaro, senhor Jair Renan Bolsonaro, senhor Luiz Felipe Belmonte, senhora Admar Gonzaga Neto, senhor Antônio Gomes, doutora Karina Cufa, senhor Marcelo Costa Câmara, senhor Joel Novaes da Fonseca, acompanhado senhor Sérgio Rocha Cordeiro, senhor Tércio Arnold Tomás, senhor Miguel Ângelo Braga Grilo, senhor Carlos Eduardo Guimarães, senhora Lígia Regina de Oliveira Martã, senhora Stephanie Celes Araújo e o deputado estadual Cabo Gilberto. Senhoras e senhores, anunciamos e agradecemos a presença dos ministros de Estado e parlamentares aqui presentes, que muito nos honram com sua presença. Ângelo Braga Grilo. Saudamos ainda as demais autoridades, de forma especial as lideranças políticas de diversos cantos do Brasil e os membros da imprensa. E o deputado estadual. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o hino nacional brasileiro. Dos ministros de Estado e parlamentares aqui presentes, que muito... Bom dia a todas e a todos. Peço atenção para fazer a leitura do programa fundador do partido, que servirá como fonte, em princípio, para toda a existência da Aliança pelo Brasil. Memória e os valores fundamentais, pronta para enfrentar o futuro grandioso para o qual foi chamado. Muito obrigada e está agora apresentado os princípios basilares da Aliança, que eu espero que seja não só um novo partido, mas o maior partido da história do Brasil. Não só um novo partido, mas o maior partido da história do Brasil. Neste momento, senhoras e senhores, neste momento, a doutora Admar Gonzaga explicará como serão os trâmites para a criação da legenda e os princípios e regras estatutárias. E também fará o anúncio da diretoria escolhida. Bom dia a todos e a todas. Temos que cumprir as finalidades formais dessa convenção, dessa festa maravilhosa de lançamento, de fundação da Aliança pelo Brasil, a nossa aliança dos aliados, mas é indispensável a leitura de alguns dispositivos do nosso estatuto, que está já à disposição de todos no nosso site.
Temos que cumprir e finalidade. Agora nós temos os primeiros dispositivos aqui que falam sobre as balizas políticas, né, do ideário do nosso, as balizas do ideário do nosso partido. Também, para isso, nós formalmente precisamos de saber se há a aprovação de todos por aclamação do nosso programa e nosso estatuto. Bom, para terminar aqui a minha parte, que eu sei que vocês querem muito mais o presidente falando do que eu tenho que anunciar a nominata, é uma comissão provisória de trabalho. Então, eu gostaria também da aprovação de todos para esses nomes, para a nossa executiva. E agradeço muito a atenção que me dispensaram. Tenham todos um bom dia. Força é o Brasil. O Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Senhoras e senhores, convidamos neste momento o presidente da República e criador da Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro, para falar sobre este novo começo que redefinirá os rumos políticos do Brasil para as próximas eleições. Obrigado. Meus senhores, minhas senhoras, um bom dia. Sentai-vos. Estou muito feliz nesse dia, porque realmente estamos tendo a oportunidade de unir a todos os brasileiros de bem pelo futuro da nossa pátria. Existe a virtude da gratidão. Nenhum de nós chegou à situação que se encontra sozinho. Eu estou aqui, em primeiro lugar, graças a Deus, que me deu uma segunda vida. E a iniciativa de vocês em seguir alguém naquele momento que queria fazer um Brasil que está nos sonhos na cabeça de cada um de vocês. E muitas vezes as coisas são simples para serem feitas. Mas você às vezes não quer acreditar nisso, você reluta, você reage dentro de si, e às vezes aquela pessoa amada está do teu lado e você não consegue enxergar. Às vezes aquele grande sonho teu está na tua frente e você reluta. Você tem que acreditar primeiramente em você mesmo. Você vencerá a todos os obstáculos. Quem podia acreditar que um deputado de baixo clero, com dezenas de processos, alguns gravíssimos, como racismo e crime ambiental, depois, obviamente, depois de anos, arquivado, fake news, que respondeu quase 30 processos de cassação dentro da Câmara, nenhum por corrupção. Pudesse um dia, sem dinheiro, a prova está aqui, tem que escolher um partido pequeno, que num primeiro momento foi uma união maravilhosa, mas que depois das eleições problemas apareceram, mas que eu devo a esse partido o meu mandato. Nós pudéssemos então, sem tempo de televisão, sem fundo partidário, chegar à vitória. Só pode ser uma vontade de Deus. O meu nome tem Messias, mas sou igualzinho a todos vocês que estão aqui. Temos uma passagem pela terra.
não devemos perder a oportunidade de buscar dias melhores para essa grande população de 210 milhões de habitantes. Comecei após a reeleição daquela senhora. Parei em casa, olhei para mim mesmo e falei: meu Deus, para onde estamos indo? Será que não tem uma maneira de mudar o destino do Brasil? Naquele momento, sozinho, tracei um plano, usei meus ensinamentos militares. Selva. Usei os dias difíceis que passei pela minha vida, como conseguimos no passado conseguir superar obstáculos, e como é que o que eu tenho que fazer para mudar o destino do Brasil? Primeiro, baseado na minha esposa, que é evangélica, buscamos uma passagem bíblica, João 8,32. Falar a verdade. Essa verdade tem que nos libertar. É o simples. Uma senhora, né, da imprensa falou para mim: você não vai atingir seu objetivo, porque está na alma do político a mentira. Eu falei: vamos mudar isso. Se eu não chegar lá com verdade, com mentiras é que eu não chegarei. E fomos andando pelo Brasil durante 4 anos. Pessoas simples, humildes, ajudando, como Alex Ceará, lá do Ceará. Não sei se você está aí. Basicamente, em grande parte, começou com ele essa semente. Outras pessoas foram surgindo, umas bem intencionadas, outros, lamentavelmente, viu-se mais tarde que não eram bem intencionados, tinham um propósito de... Tinham um propósito, outros, pelo caminho, queriam usufruir do poder. Mas o que aconteceu? Pelas mãos de vocês que acreditaram no nosso propósito, nós atingimos esse objetivo. Daí a minha gratidão a todos vocês. E depois a certeza de que Deus vai realmente, como está, nos capacitando até o momento. Tivemos passagem por vários estados, como o Cabo Gilberto da Paraíba, aqui presente. Um grande aliado sincero de primeiro momento. Uma pessoa que tem um mar de oportunidades para o seu estado no primeiro momento. Outras pessoas, são muitas aqui que presentes que eu vejo, que não vou citar para não alongar muito esse nosso pronunciamento, mas de bem, Felipe Barros, tá aí, pô, entre tantos outros. Tá. Nós atingimos aquele objetivo inicial. Assumimos o governo 1º de janeiro do corrente ano. E pela primeira vez na história do Brasil, alguém chegou à presidência da República e está cumprindo o que prometeu durante a campanha. Conseguir formar um ministério de pessoas que realmente tinham comprometimento com o seu país. Temos 22 ministros que fazem muito bem o seu trabalho. Abaixo deles, seus assessores, escolhidos por eles, diretores de bancos. As respostas estamos vendo. Nunca se viu uma taxa de juros tão baixa como temos no momento, 5%. Eu lembro lá atrás, na confecção da Constituição de 88, era 12% o limite máximo. Depois revogou-se esse número e a taxa explodiu no governo Fernando Henrique Cardoso, chegando na casa dos 60%. Combatia-se a inflação com o aumento da taxa de juros, o que nos deixou de herança uma dívida interna na casa dos 4 trilhões de reais. Num primeiro momento, parecendo impagável essa dívida, mas trazendo pessoas para nos assessorar na área econômica nesse sentido, estamos conseguindo reverter essa situação. No Brasil também, nós havíamos perdido a confiança do mundo.
conseguimos reconquistar a confiança do mundo. Nas nossas viagens internacionais, países dos mais variados localidades têm nos tratado com consideração e querem conversar, estão conversando, e mais do que isso, estão assinando acordos. O agronegócio está feliz. Conversei agora há pouco com o Paulo Otávio, ao qual agradeço a sessão desse local, e perguntei-lhe sobre a taxa de ocupação em hotéis. Ele falou que está bem superior a do ano passado e retrasado. É um sinal que a economia cada vez mais vai se aquecendo. Na minha última passagem agora, quando passei pela Arábia Saudita, conversei com o príncipe herdeiro, e num primeiro momento, eu já havia conversado com ele 2 vezes antes, falou que não voltaria de mãos abanando para o Brasil, e à tarde via o deputado Onyx Lorenzoni, nosso chefe da Casa Civil, anunciou 10 bilhões de dólares de investimento em nosso Brasil. E ele disse também que até aquele momento ele vinha investindo no mundo 200 bilhões de dólares e nenhum centavo na América do Sul. E dada a confiança que o nosso governo, no qual vocês são os grandes responsáveis, com essa recuperação da confiança, ele investiria em nosso país. Chegando aqui, conversei com um outro nosso grande ministro o Tarcísio, da infraestrutura, meu colega de Academia Militar de Agulhas Negras. Grande parte desse recurso nós destinaremos para o modal ferroviário. Estamos concluindo a ferrovia Norte-Sul, que sai lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás e Ronaldo Caiado, e morre no Rio de Janeiro, morre no estado de São Paulo, no Porto de Santos. Estamos também já licitando, algumas já licitadas, construindo o que eu chamo de costelas. Nós vamos integrar o Brasil pelo modal ferroviário. Notícia agora do IBGE, o Brasil, nesse último trimestre, diminuiu a desigualdade social e econômica. São dados que aparecem todos os dias. O governo tem tomado medidas que interessam a todos os brasileiros. Como, por exemplo, o Luciano Hang trabalhou muito na questão da então medida provisória, agora a lei da liberdade econômica. Nós temos um dos países mais fechados para fazer negócio do mundo. Ouso dizer até que ainda beiramos o socialismo para fazermos negócio. Estamos melhorando isso, agora não é fácil. Precisamos em grande parte do parlamento brasileiro. O parlamento tem nos ajudado em muita coisa. Mas, obviamente, no futuro, se Deus quiser, se vocês assim entenderem, com um partido que reze na nossa cartilha, lida agora pelo Admar Gonzaga, nosso secretário, pela Karina, a nossa tesoureira, que não tem dinheiro. Vai ser que não vai fazer quase nada no partido. Mas, com esses princípios, nós atingiremos de verdade os nossos objetivos. Como sempre disse durante o período pré-eleitoral e eleitoral, nós temos tudo para ser uma grande nação. Nós vemos a história aí, países que há poucas décadas foram destruídos por guerras ou por outros acontecimentos, como, por exemplo, o Japão, Coreia do Sul. Cito sempre Israel. Tenho conversado com líderes árabes sobre a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. É um marco, é um simbolismo apenas, é um simbolismo, mas que vale muito para quem acredita em Deus. Vamos, se Deus quiser, também atingir esse objetivo sem traumas. Todos nós evoluímos, sem exceção. Os países também evoluem. Caso contrário, nós e os países corremos o risco de nada representarmos no futuro. Nós estamos fazendo o que é possível pelo nosso Brasil. Ontem almocei com vários parlamentares
Eu converso com todos os parlamentares, à exceção daquele pessoalzinho lá que ousa dizer que o Maduro é uma boa pessoa, tá? Conversamos com todos, converso com os chefes de poderes, legislativo e judiciário, recebo a todos com cordialidade. Sabemos que todos os poderes têm problemas, o meu tem também, mas vamos, de forma civilizada, resolvendo esses problemas. Vamos fazer críticas? Sim, mas com moderação. É o Brasil que nós temos. Esse Brasil, nós aos poucos, nós povo, nós chefes de poderes, vamos buscando adequá-lo para aquilo que o povo quer. Que nós devemos fidelidade absoluta a vocês, povo brasileiro. Agora, tudo passa pela política. Não adianta reclamarmos do parlamento, do presidente da República, do Poder Judiciário. Tudo aqui é política. E nós temos que trabalhar para que essas instituições, cada vez mais, sejam aperfeiçoadas. Agora, passa tudo isso pelo entendimento e pela compreensão de cada um dos senhores. Vamos fazer críticas, mas críticas moderadas. Vamos melhorar o Brasil agindo dessa maneira. Não temos outro caminho. Alguns cobram de mim decisões que não competem ao chefe do Poder Executivo. Gostaria, né, de ter poder para resolver tudo no Brasil. Mas nós sabemos que a realidade é outra. E o Brasil vem melhorando. Olhem o que tínhamos há poucos anos atrás e olhem o que temos agora. O desemprego, nós devemos, se Deus quiser, criar próximo de 1 milhão de novos empregos no corrente ano. Para atender os mais humildes, o nosso governo, combatendo fraude, conseguimos implementar o 13º para quem recebe Bolsa Família. Vemos aí alguns governadores querendo pegar essa bandeira para ele. Esse dinheiro não é meu, não é de governador, é do povo. Agora, combatendo fraude, estamos destinando parte de recursos que vem do imposto de vocês para quem realmente precisa. E nós sabemos, como disse uma grande líder política no passado, né? Os programas sociais, você os analisa e diz se eles estão indo bem ou não, Margaret Thatcher, né? De acordo com o número de pessoas que saem dele e não levando em conta o número de pessoas que entram nele. Na penúltima eleição presidencial, assisti vários debates, 2014, uma candidata que acabou ganhando as eleições se gabava de ter, naquele momento, 14 milhões de famílias dependentes do Bolsa Família. Tem muita gente que precisa, não podemos desampará-las. Mas não é motivo de orgulho para nós apresentar um número como esse. E agora, como é que nós tiramos essas pessoas dessa situação difícil que se encontra? Antes do emprego, a educação. Temos aqui presente o nosso ministro da Educação, que está no horário de almoço dele aqui, para deixar bem claro. Meio-dia, meio-dia e meio, ele volta para o serviço. Se não almoçou até lá, não vai ficar sem almoço hoje. Mas é um dos ministérios mais aparelhados que pegamos. Sofremos muito no começo do ano, quando anunciamos contingenciamentos. E o ministro da Educação foi o que mais sofreu com isso. Porque, em parte, a garotada, em sala de aula, passa a sofrer uma influência muito forte de alguns professores militantes. Estamos terminando o ano. Tudo foi descontingenciado, não só na educação, bem como nos demais ministérios. Nunca se viu isso no Brasil, pelo menos o que eu me lembre.
Eu lembro que no governo Sarney, a questão orçamentária era mais folgada. Depois os problemas foram aparecendo. Então, nós estamos buscando fazer o melhor para o Brasil. Inclusive vi na Folha de São Paulo uns dias, a Folha de São Paulo, né, dizendo que, apesar dos vídeos que eu publico sobre infraestrutura, no caso, construção de estradas, algumas ferrovias, entre outras obras, o Brasil está investindo menos. Folha de São Paulo, estamos investindo menos sim, que pegamos uma situação orçamentária bastante complicada. Agora estamos fazendo mais com menos. Porque tudo no passado era loteado. Não sou contra a classe política indicar pessoas para integrarem o nosso governo, até porque eu não tenho como indicar 20, 30 milhões mil pessoas nesses cargos, mas no passado o interesse era outro. Hoje em dia, analisamos o currículo das pessoas, indicado por políticos, por pessoas do povo, por currículos que chegam, e de acordo com a viabilidade, nós empregamos as pessoas e, de certa forma, buscamos manter um controle em toda a máquina do Estado, o que não é fácil. Não conseguimos aparelhar o Estado, nem vamos consegui-lo fazer de uma hora para outra. Mas vamos fazendo o possível. Agora, para que isso continue em vigor, nós precisamos de todos vocês. Não é por mim, que a minha vida em si complicou bastante. Eu vivo em casa numa prisão domiciliar sem tornozeleira eletrônica. Mas, obviamente, eu tenho dentro lá do Alvorada uma família constituída há 11 anos e, graças a Deus, vai indo muito bem. A minha esposa está aqui do meu lado agora. Tá? Uma pessoa que nunca, obviamente, pensou, né? Está ao lado do presidente da República. Mas ela não é rainha, não. Ela é princesa. Então, meus senhores, o partido nasce hoje. Após coleta de assinaturas, né, vislumbrando uma data para que isso venha a ser concluído, até lá nós vamos ter uma gama de nomes para poder escolhermos dentro de estados quem vai ser o presidente estadual do partido. Não, e nós faremos uma seleção realmente de pessoas que estejam comprometidas com o futuro do Brasil. Não é quem chegar na frente, não, deixar bem claro, tá certo? Mas todos vocês são importantes. Todos vocês são essenciais para que nós consigamos, então, atingir esse objetivo. Se eu tivesse feito isso no passado, tenho certeza, por ocasião das eleições do ano passado, né, nós teríamos feito uma bancada de 100 parlamentares. Teremos elegido pelo menos um senador por estado, de um nível, né, ou de forma que não tivéssemos a divisão que tivemos depois das eleições, onde lamentavelmente uns poucos passaram a entender que o partido era ele e chegou aqui no Palácio do Planalto para que os seus objetivos fossem atingidos. Não é esse? A maioria dos 50 e poucos eleitos são pessoas que realmente não pensam dessa maneira, pensam no seu país. Temos vários aqui presentes. Obviamente, esses parlamentares, né, é que estarão, em grande parte, na frente dos seus estados, dos seus municípios. Tem estado que tem mais de um, então não pode ficar com dois a presidência, tá certo? Agora eu falo para vocês uma coisa da minha vida. Eu fiquei 28 anos dentro do parlamento, 2 anos como vereador do Rio de Janeiro, 30 anos de vida pública. Nunca tive um diretório municipal. Não pode, como está na cabeça de alguns, tá, querer ter o comando de partido do Estado para negociar a legenda. Isso não vai acontecer.
Em parte, o problema que tivemos no partido, que deixei há poucas horas, foi essa questão. Negociar a legenda, vender tempo de televisão, tá? E fazer do partido um negócio para ele. Tá? Nós aqui, não existe, pessoal, meus amigos, satisfação maior do que quando ando pelo Brasil e fora do Brasil, ser acolhido com muita simpatia, muito carinho e muito calor por parte do povo brasileiro. Não tem preço isso. O dia que parte dos políticos, né, entender isso, o Brasil muda. E o Brasil já mudou para melhor o nosso parlamento. Tá? E eu confio em parte do parlamento para nós continuarmos a buscar esse objetivo. Não adianta alguém estar muito bem de vida financeiramente, se está preocupado com seus familiares que vão ser assassinados numa esquina por um ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir para o pau. E quando eu falo para ir para o pau, foi protocolado há poucos minutos na Câmara dos Deputados um projeto nosso que fala, são 4 projetos, foi anotado o primeiro projeto, que fala do excludente de ilicitude, né, para o pessoal que está lá no artigo 144 da Constituição, certo? Entre as Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar. O que é o excludente de ilicitude? Em operação, você responde, mas não tem punição. Vamos depender agora, meus parlamentares, deputados e senadores, de aprovar isso lá. Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil. Nós temos como realmente diminuir e muito o número de mortes por 100 mil habitantes no Brasil. Sérgio Moro vem fazendo o seu trabalho. Em grande parte, a violência tem diminuído pelo exemplo das autoridades no Brasil. É o projeto anticrime do Moro, tudo bem. Tá? Mas nós estamos complementando esse projeto. Porque diminuindo a violência, muitas coisas boas começam a aparecer no Brasil. Quantas lojas de comércio foram fechadas por questão de violência? O ano retrasado, na Barra da Tijuca, né, foram mais de 400 lojas, o bairro onde eu tenho uma casa lá ainda. E tenho muito carinho pelo porteiro, para ter certeza disso. Eu vou contar a história aqui publicamente, aqui, né? Se não fosse meu filho Flávio Bolsonaro, o governador Witzel não teria chegado ao governo do Estado. Onde o Flávio ia, ele estava atrás. Acabou as eleições. Acabaram as eleições. Ele botou na cabeça que quer ser presidente da República. É um direito dele, de qualquer um de vocês. Mas ele também botou na cabeça dele que tinha de destruir a reputação da família Bolsonaro. A minha vida virou inferno depois das eleições do senhor Wilson Witzel, lamentavelmente. Tenta destruir quem está do meu lado e a minha família a todo custo, usando a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Até a questão do porteiro, antes de vir à tona o caso, no dia 9 do mês passado, encontrei sem querer com ele no Clube Naval aqui do Rio de Janeiro. E ele falou para mim que o meu processo foi ao Supremo. Eu perguntei: que processo é esse? O processo da mulher. Eu falei um palavrão, não vou falar aqui. Que processo é esse? Ah, você foi citado dia 14 de março. Você foi citado dia 14 de março do ano passado pelo porteiro como um dos possíveis executores. Foi na tua casa, teu apartamento. Eu tenho uma casa ainda na Lúcio Costa 3100, casa 58. Agora, perguntei para ele: como é que você sabe disso? O processo corre em segredo de justiça. Primeiro checkmate nele. Já sabia das suas intenções, do que ele vinha fazendo,
como ele vinha manipulando esse processo. E parece que não interessa para a esquerda chegar aos mandantes verdadeiros do crime. Interessa usar agora esse crime bárbaro que todos nós repudiamos para atingir reputação de pessoas outras. Não deu certo com o Porteiro. Por coincidência, né? Na quarta-feira eu tinha botado ele no painel de votação em Brasília. Não estava lá. E se tivesse um plano, ia receber os assassinos da minha casa à noite? Porra, só um imbecil mesmo para programar um crime dessa maneira. Não deu certo, agora joga para cima do Carlos Bolsonaro, que teve uma discussão com ela como enquanto vereadores. Eu acho aqui que é político, nunca discutiu com ninguém. Aqui não discutiu, não é político. Tá certo? Agora jogam para esse lado. Qual a ideia? É fazer valer a narrativa da TV Globo. Deixo bem claro aqui, quando meu avião decolou para o Japão, na última viagem minha, tinham 5 parlamentares e alguns ministros no voo. Juntei todo mundo e falei, ó, durante a minha viagem, 12 dias, a TV Globo, falei para eles, para não ter dúvida, vai, como tem acordo com o Witzel, vai divulgar o caso Marielle Franco. E aconteceu no penúltimo dia que estava fora do Brasil, estava exatamente na Arábia Saudita. Consegui fazer uma live imediatamente, tá? E a Globo começa dizendo o depoimento do Porteiro e dizendo que eu estava em Brasília. Isso não é uma boa pauta. Isso é uma pauta que não tem que ser divulgada. Então conseguiram com isso, parte da esquerda, a esquerda, parte de alguns do Brasil, jogar para cima de mim essa possibilidade de eu ser um dos mandantes do crime da Marielle Franco, que eu lamento muito. Esse é o trabalho, tá? Em parte desse governador que tem a obsessão de ser presidente da República, que dizem alguns que no seu gabinete usa a faixa presidencial. E aí faltou para ele aquilo que eu falei no começo do pronunciamento, gratidão. Devia agradecer ao Flávio, devia agradecer a mim, ao povo, ao Carlos, e trabalhar, esperar o seu momento, como alguns parlamentares, quando a gente vê aqui no meu PSL, já saíram, sou prefeito de tal cidade, já saiu prefeito, calma, dá um tempo. Tá? Pergunta para ele como é que está a saúde financeira do teu município, o cara não sabe, vai entrar numa dividida, pô. Agora é muito bom ser candidato a prefeito, não perde nada. Eu quero fazer meu nome. Peraí, o teu nome, em detrimento de uma boa administração, que podemos fazer um bom acordo, quem sabe até fazer uma coligação com outro partido? Pensa em si próprio. Outros problemas sei que terei. Sei que não terei paz até o final do mandato. Mas eu tenho certeza que nós, pessoas de bem, vamos cada vez mais lutar e atingir os nossos objetivos para termos um Brasil muito melhor daquilo que peguei em janeiro do corrente ano. Queria chamar como um simbolismo aqui, né? Fabricar uma aliança representando o símbolo do nosso partido. Cadê a aliança aí? Chamar uma aliança, chamar minha esposa aqui para... Neste momento, então, o presidente da República entrega o símbolo desta agremiação à primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, representando o amor e o compromisso com todos os brasileiros. Estou me sentindo aqui como o primeiro dia de casado. Vai ter festa hoje. Meus amigos, governadores presentes aqui, Roraima, Denário, Rondônia, Mato Grosso, vice de Santa Catarina,
Amigo do Ceará aqui, ó. A primeira dama é de Crateús, o pai dela é de Crateús. Pessoal da Ceilândia aqui presente. Meu prezado cuiabano, desde o primeiro momento nos apoiou. Coronel Braga, da nossa aeronáutica, chefe de gabinete. Vem cá, Luciano. Vem cá, Luciano. Vem cá, Luciano. Luciano Hang, um símbolo do empreendedorismo, um homem que é exemplo para todos nós, muito bem de vida, está aqui de coração, realmente transmite uma mensagem maravilhosa para o Brasil a cada live que ele faz. Pena que não posso assistir a todas. Vi o último outdoor que ele inaugurou lá sobre o atrasômetro. São problemas que nós temos de burocracia. Não é governo federal aí, vai lá. É estado, é município que também tem os seus mecanismos burocráticos para atrasar o futuro do teu estado, do teu município. Vamos mudar isso com a boa bancada que já temos, com outras melhores, né? Que virão para os estados, municípios agora também. Espero que dê tempo de formar o partido até lá. Se não der, quem vier candidato para outro partido, o receberemos no futuro de braços abertos, sem problema nenhum. Certo? Então, meus amigos, lançamos o partido, agradecemos a presença, agradecemos a confiança. Cabo Gilberto cadê o Gilberto? Vem cá, Gilberto. Vem cá, Gilberto. Só tinha visto o Gilberto uma vez no passado. Eu queria que eu lembrasse dele. Não dá. A única pessoa que eu vi uma vez, nunca mais esqueci, foi a minha esposa. Então, a todos vocês, meu muito obrigado a todos vocês. Só nos seguir nas mídias sociais, nós daremos as devidas instruções para juntos nós formarmos esse partido e juntos realmente assumimos em definitivo a direção do nosso querido Brasil. Obrigado a todos aí. Boa tarde a todos. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu só queria falar com o secretário do partido para ele fazer uma alteração lá no estatuto. Naquela parte da inclusão, secretário, você tem que colocar pessoa surda, pessoas com deficiência, síndromes e doenças raras. Tá? Nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando e lutando para que a sociedade tenha mais empatia pelas nossas pessoas com deficiência, e nós precisamos que as pessoas respeitem a comunidade surda e os nossos intérpretes de Libras, se queremos um Brasil acessível. A senhora conte comigo. Muito obrigada. Pessoal, obrigado aí. Convidamos agora o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, para a apresentação da música que representa o Nordeste Asa Branca, de autoria de Luiz Gonzaga, atendendo o pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ao final desta solenidade, solicitamos àqueles que assinaram a ficha de filiação da aliança que permaneçam no auditório e, após o encerramento, os demais poderão ausentar-se. Tem que ir lá.
Oi. Só. Vai tocar Asa Branca agora, professor.